Olá, tudo bem? Como vai você? Você está assistindo o programa Cris Grazina Online. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Um abraço muito forte para todos vocês que acompanham o nosso programa, seja aqui no Canal 8, seja na internet através do nosso canal no YouTube. Hoje tem destaques muito legais, acompanhe o nosso programa que hoje vai trazer uma temática especial, que é o Carnaval, contando um pouco da história do Carnaval em Campinas e tudo mais. Primeiro você vai ver um bate-papo do Fernando Abraão, que vai estrear aqui o quadro Campinas conta a sua história. Ele vai entrevistar a professora Olga Rodrigues, que vai trazer aqui um pouco da história, do carnaval, do samba aqui na nossa cidade. E depois você vai acompanhar o quadro Pet Online com a Silvia Fico, que vai dar dicas para você, fulhão, que vai curtir o carnaval. Não sabe como é que deixa seu animalzinho em casa, em segurança, como é que faz então, ou também como você vai fazer para transportá-lo de repente para uma viagem que você vai fazer. Então a Silvia vai responder todas essas questões para você. Não perca, tá? E por fim, no terceiro bloco do nosso programa, você vai ver uma entrevista minha com a Esther do bloco Tobá na Banda, com detalhes do bloco deste ano, em 2019, tá certo? Então é isso e muito mais, então continue sintonizado no programa Cris Grazina Online. Então, como eu disse, o primeiro destaque do nosso programa, o quadro Campinas conta a sua história, com o professor Fernando Abraão, ele que é presidente do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico aqui de Campinas, que vai entrevistar a professora Olga Rodrigues, contando a história do carnaval aqui da nossa cidade. Imperdível, assista. Olá para todos. Inauguramos hoje o quadro Campinas conta a sua história no programa Cris Grazina Online da TV NET, Canal 8 de Campinas. Antes eu gostaria de apresentar o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, o IHGG Campinas, que trará então para vocês os seus autores, os seus historiadores, geógrafos e genealogistas, para então contar um pouco da história da nossa cidade e da nossa região. Nossos objetivos são incentivar, desenvolver, apoiar as pesquisas e divulgá-las por meio de conferências, cursos, palestras e também publicações. As conferências são proferidas por especialistas em várias áreas: imigração, escravidão, economia, sociedade, cultura, costumes, por exemplo. Outro meio que nós usamos para atingir, para interagir com a sociedade, são as redes sociais, a internet. Nela nós produzimos e divulgamos, publicamos pequenos artigos de forma concisa, clara, objetiva, onde qualquer cidadão pode ler e baixar gratuitamente. Ainda nesse semestre, nós vamos promover um curso de História de Campinas por suas múltiplas facetas: economia, sociedade, política, costumes, cultura e assim por diante. Nossa gestão iniciou 2 programas. O primeiro é o História de Campinas na Rua, onde nós, aos finais de semana, reunimos as pessoas interessadas e vamos até um ponto da cidade que é pouco conhecido, pouco divulgado. E lá nós então fazemos toda a apresentação histórica desse ponto. O segundo é justamente o Conte a Sua História, onde nós abrimos a possibilidade das pessoas produzirem o seu material sobre a história de Campinas e da região e divulgarem então nas nossas redes sociais. Essa primeira apresentação caberá à professora Olga Rodrigues de Moraes Fonsinson, diretora do Centro de Memória da Unicamp, ex-diretora do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Campinas, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, que tratará do tema das origens do samba e do carnaval em Campinas. Bem-vinda, professora Olga Fonsinson, nesse programa do nosso Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Campinas, em parceria e em cooperação com o nosso Canal 8 e com o Cris Grazina. Muito obrigada, é um prazer estar aqui
podendo divulgar o meu trabalho. Professora Olga, o que levou você a procurar esse tema, a pesquisar o carnaval? Como você sabe, Fernando, eu fiz o meu mestrado sobre o carnaval, a passagem da influência do carnaval carioca para São Paulo, através do Vale do Paraíba, pesquisando o carnaval nas diferentes cidades que se desenvolviam no século XIX com a cultura cafieira e iam adotando os costumes da metrópole, que nessa época eram os costumes do Rio de Janeiro. E aí, para o doutorado, o meu desejo era conhecer em profundidade o carnaval da cidade de São Paulo, o carnaval popular. E para isso eu me enfronhei no carnaval dos brancos imigrantes, do Brás, da Moca, da Lapa, da Água Branca, e também o carnaval dos redutos negros da cidade de São Paulo. Bexiga, Barra Funda, Baixada do Glicério, os locais para onde os escravos, depois da abolição, tinham migrado e onde eles se instalaram e começaram a fazer festas onde o samba paulista foi produzido, foi cantado, foi conhecido e criou as suas raízes fortes aqui na nossa cidade. Então, sobre a cidade de Campinas, nós sabemos que você desenvolveu um trabalho também muito interessante. Nós gostaríamos de conhecer, então, as origens e o... Em Campinas, na verdade, o samba dos negros foi muito perseguido. Tanto os senhores de café quanto a igreja achavam que o samba era uma dança que tinha um caráter muito libidinoso, que levava a uma aproximação sexual muito grande entre os negros recém-libertos. Só um deles, o Barão Geraldo de Rezende, que tinha sua fazenda Santa Genebra, que ainda existe hoje, o sobradão da Santa Genebra, ao lado da Dom Pedro. Ele não, ele na verdade valorizava o samba dos seus escravos, deixava que eles dançassem o samba no terreiro da fazenda e gostava de assistir o samba das janelas do seu sobrado. E ele convidava os outros senhores da elite campineira para assistirem a essa apresentação dos negros, mas os senhores campineiros raramente aceitavam esse convite porque achavam que era uma coisa meio estranha. Acontece que o Barão Geraldo de Rezende tinha vivido no Rio de Janeiro quando jovem e sabia da importância do samba para a cidade do Rio de Janeiro. E por isso ele sabia valorizar o samba que se fazia aqui em Campinas. Então, com esse objetivo, eu comecei a me interessar também sobre o samba aqui de Campinas. E não só de Campinas, mas de Capivari, Piracicaba, Tietê, de todas as cidades tradicionais do interior do estado de São Paulo, que produziam os grandes líderes do samba, que depois foram para São Paulo, muitos deles, e lá criaram o samba paulistano. Então, me voltei para pesquisar o livro da filha do barão, em que ela escreve como é que o seu pai tinha liderado a sociedade campineira durante um bom período e tinha apoiado os seus escravos e tinha, na verdade, reconhecido a importância do que eles produziam culturalmente. E ela mesmo transcreveu no seu livro algumas letras dos sambas que eram cantados pelos escravos do barão nas suas danças no terreiro da Fazenda Santa Genebra. Eu divulguei isso entre os meus alunos e alguns deles, principalmente do grupo Cupinzeiro, que é de Barão Geraldo, aqui em Campinas, musicaram essas letras e cantam hoje os sambas que os negros da Fazenda Santa Genebra cantavam antigamente lá na fazenda. Com isso, o meu interesse pelo samba de Campinas foi crescendo. Fui pesquisar também o que acontecia no samba de Piracicaba, no samba de Capivari, e fui mostrando, na verdade, que essas lideranças já idosas, nos 70, nos 80, alguns nos 90 anos, foram fundamentais para a existência de um samba paulista. Porque a gente sabe que a influência do samba vem da África, né, com os escravos, e esses, principalmente da região de Angola, e conforme eles vão se fixando nos diferentes locais pelo Brasil afora, eles vão produzindo criações culturais muito diferentes. É o maracatu,
é o samba de Salvador, na Bahia, o samba baiano, é o samba carioca. Tudo isso, na verdade, tem uma raiz comum, que é o samba que veio de Angola, com os escravos que se fixaram aqui no Brasil. Então, sobre isso, nós temos em Campinas o samba de roda, o samba de bumbo campineiro. Sim. E ele surge... Ele surge porque o padre, o vigário e os senhores cafeicultores achavam a dança do samba que se dançava nas outras cidades uma dança muito libidinosa. E aí resolveram, na verdade, que o samba tinha que ser feito em roda, e as sambadeiras, as mulheres que dançavam o samba, dançavam no meio da roda, e o tocador de bumbo ficava numa posição na roda, com o bumbo à frente do seu corpo. E quando as sambadeiras terminavam a sua dança, elas faziam uma homenagem ao bumbo e jogavam a sua saia por cima do bumbo, homenageando-o. Se a gente imagina que o bumbo representa o falo, a tradição do samba de Angola está sendo mantida, né? Só que nem o vigário, nem os senhores cafeicultores sabiam entender isso. E aí o samba de Campinas se tornou um samba diferente do das outras cidades, chama-se samba de bumbo campineiro. E quando há o encontro do samba das várias cidades do interior de São Paulo, na festa de São Bom Jesus de Pirapora, ele é um samba reverenciado, tratado com importância, por ser um samba diverso dos demais sambas que são dançados em Rio Claro, em Capivari, em Tietê e em Piracicaba. Ele tem um caráter próprio por causa dessa artimanha que eles montaram para enganar o vigário e os senhores fazendeiros. Eu acho que eles fizeram justamente isso e acabaram deixando mesmo os escravos fazerem pelo menos essa foi uma atividade. resistência inteligente desses escravos que permitiu a manutenção do samba aqui na nossa cidade. Ótimo, ótimo. O local onde essas pessoas se reuniam com maior frequência, em Campinas e nessas outras regiões? Aqui em Campinas, como eu disse, era na fazenda Santa Genebra, do Barão Geraldo de Resende. Depois, com a aceitação gradativa da dança do samba, no Largo de São Benedito ele era dançado e em outros pontos do centro da cidade de Campinas. E com isso o samba campineiro foi se tornando conhecido, foi se tornando valorizado e acabou sendo reconhecido como um dos sambas importantes do estado de São Paulo. O Mercadão é um local, é o ponto o Mercadão sempre foi um local onde os sambistas se reuniam aos sábados, principalmente os compositores do samba, para tocar os seus sambas para os seus companheiros, para que esses sambas ficassem conhecidos e depois fossem dançados nas manifestações ou do sábado à noite ou no domingo, quando o povo todo de Campinas se reunia para festejar e dançar o seu samba. Nós temos várias imagens que vão mostrar isso tudo, e o Mercadão que a gente cita, na verdade, é o Mercado Municipal de Campinas, construído pelo Ramos de Azevedo, e que sempre reuniu a população mais, vamos dizer, simples da cidade, que ia ao mercado para fazer compras, mas não só para fazer compras, mas também para interagir e para estabelecer seus relacionamentos. E a população negra em Campinas, a população de afrodescendentes, de escravos e depois de sempre foi muito grande. Sim. Talvez essa seja uma das razões desse Campinas samba. Foi um grande centro cafieiro. E como grande centro cafieiro, já no século XIX, trouxe uma quantidade grande de escravos para tocar as fazendas de café que existiam em grande número na nossa cidade. Depois, com a abolição da escravatura e a proibição, ainda antes da abolição, a proibição do tráfico negreiro, os fazendeiros ficaram preocupados porque a mão de obra negra estava, na verdade, se tornando difícil de obter. Mas aí, os negros que trabalhavam no Nordeste, na cultura do algodão, houve uma peste que assolou os algodoeiros do Nordeste e eles ficaram sem possibilidade de trabalho. E aí, então, eles descem em navios de cabotagem, quando são comprados pelos fazendeiros de Campinas, vêm até Santos. De Santos para Campinas, eles vêm a pé. As mulheres com crianças pequenas vêm em mulas.
e eles vêm então para a nossa cidade para trabalhar nas fazendas de café depois da proibição do tráfico. Eles trazem também o samba da Bahia, eles trazem também o samba de Alagoas, eles trazem influências sambísticas de Pernambuco, e isso vai enriquecer a nossa cultura local aqui, com uma variedade de sambas muito grandes, que vão, na verdade, mostrar uma pluralidade de possibilidades de se fazer samba. Muito interessante. Justamente as primeiras capitais do Brasil, que são onde se origina, né, o samba, que Salvador e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, primeiro lá em cima, Recife, e em cada uma dessas capitais a gente tem uma manifestação diferente, baseada no samba, mas reunindo a cultura local à influência sambística. E para a gente esclarecer um pouco mais a questão do sentido libidinoso, na verdade, o samba ele tem uma conotação com uma oferenda, com uma homenagem É uma homenagem à deusa da fertilidade. E aí, para homenagear a deusa da fertilidade, eles faziam uma dança em que o baixo ventre do dançador e da dançarina se encontravam nos passos de dança. E isso é que tornava o samba problemático perante a igreja e perante as pessoas mais conservadoras aqui na nossa cidade. E aí que nós temos então a criação do samba de roda, com o bumbo colocado como na frente do corpo do tocador de bumbo, e com as sambadeiras homenageando o bumbo, já que não se podia mais homenagear a deusa da fertilidade através da dança do samba em casal. Então, as origens do samba são muito culturais, né? O samba é cultural e tem uma origem e muito ricas, na cultura afro e na cultura... E na junção entre a cultura da Península Ibérica com a cultura afro, trazendo, então, um enriquecimento cultural muito grande. A gente tem alguma coisa semelhante em Cuba, a gente tem alguma coisa semelhante no sul dos Estados Unidos, em New Orleans, mas a riqueza do nosso samba eu acho que ainda é maior do que todas essas outras manifestações da América Central e do sul dos Estados Unidos. Ok. Você está com o seu livro, que foi editado quando mesmo, professora? Foi editado em 2007, porque eu defendi o meu doutorado, e depois ele foi editado pela editora do Unicamp, pela editora da USP e pela imprensa oficial. Que é o Carnaval em branco e negro, porque eu mostro, na verdade, o carnaval paulistano, dos bairros formados pelos imigrantes, italianos, portugueses, espanhóis, e o bairro dos redutos negros da cidade de São Paulo, que são a Barra Funda, Bexiga, Baixada do Glicério, bairros que receberam a população que migra do interior do estado de São Paulo para a capital depois da abolição da escravatura. Esse é o Carnaval do Brás, fotos que eu recolhi com as famílias moradoras do bairro, mostrando as famílias fantasiadas que saíam no Corso do Brás. Outras fotos dessa mesma origem. Depois o Carnaval da Lapa, com a riqueza muito grande, porque os carros eram enfeitados, copiando o costume das famílias ricas da Avenida Paulista, criando desfiles Corso no Brás, Corso na Lapa. Depois eu continuei a minha pesquisa tentando descobrir como foi, aqui é Lapa, como foi o carnaval negro na cidade de São Paulo. E aí consegui entrevistar o fundador do Camisa Verde e Branco, que se foi fundado como Cordão, seu Dionísio Barbosa, que fundou o Camisa Verde e Branco ainda na Barra Funda, na sua casa, na sua chácara, na Conselheiro Brotero, que foi depois da origem à escola de samba da Barra Funda. Aqui ele aparece com a mãe, aqui os músicos do Camisa Verde e Branco. E depois, quando eu quis ver o carnaval, isso aqui é anos 50, quando a prefeitura começa a apoiar o carnaval para o quarto centenário. E depois eu fui, na verdade, me aprofundar na escola de samba do Seu Nenda da Vila Matilde,
porque ele tinha uma memória muito boa e uma documentação muito rica. E aí eu pude, então, reconstruir o carnaval do Nenê com muita riqueza. Aqui ele aparece tocando frigideira no desfile da escola, e ele foi uma das lideranças mais importantes para conseguir que a prefeitura oficializasse o Carnaval Negro de São Paulo e tornasse, na verdade, o desfile das escolas de samba uma manifestação importante também do Carnaval paulistano. É isso. Eu quero agradecer, então, a presença da professora Olga, agradecer a todos do Canal 8 TV NET local, por essa oportunidade de estarmos aqui divulgando os nossos trabalhos do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas e convidando vocês para um próximo programa que vai tratar da questão da mulher, da alimentação, da participação feminina com relação à alimentação em Campinas e na nossa região. É isso. Muito obrigado. Olha que bate-papo tão rico do ponto de vista cultural, né? A nossa cidade precisa valorizar as suas manifestações da cultura popular. Caso contrário, a gente vai fazer, como disse a professora aqui, replicar a ideia colonizadora que era preconceituosa contra a nossa cultura. Vamos ser diferente, vamos fazer uma Campinas que valorize o samba, o carnaval e outras manifestações populares da nossa gente, tá certo? E agora, fique com um breve intervalo do nosso programa. Até daqui a pouco. O Salão Hibiscos já existe há 7 anos. Nesse endereço estamos há 1 ano. Fazemos todos os tipos de trabalho na área do cabelo, maquiagem, penteados. Fazemos também cortes masculinos. Nosso salão oferece diversos serviços, massagem, toda a parte estética corporal, facial, manicure e pedicure, dia da noiva, tratamento de pele, acupuntura. Temos também uma boutique feminina dentro da loja, com roupas muito legais, com tendências do verão. Agora, em janeiro, nós estamos com bronzeamento também natural. Quero convidar você a vir conhecer nosso trabalho. Eu sou a Rosinéia, conheço a Júlia há mais de 15 anos, estou com ela há muito tempo, uma excelente profissional, não abandono de jeito nenhum. Aqui no salão você encontra tudo, e desde o cabelo excepcional dela, a unha, a manicure, a maquiagem, a massagem, tudo você encontra. Então, assim, eu super recomendo e eu sou muito suspeita a falar. Eu amo essa profissional. Meu nome é Inês de França Bento, trabalho com acupuntura aqui na Hibisco Hair. Vou apresentar para vocês a agulha que eu mais uso na técnica de acupuntura, que é essa aqui, que é um calibre médio, e aí ela é bem fininha, é indolor. Isso é usado para acupuntura normal com as pessoas, com os adultos, com adolescentes e jovens, e nós utilizo também adesivos de cristal para trabalhar com crianças, porque as crianças às vezes têm medo de colocar agulha, tem algumas que deixam, mas a grande maioria não. Então a gente utiliza os adesivos de cristal. E também nós utilizamos muito na auriculoterapia esses adesivos. A acupuntura é muito usada no meu tratamento aqui, eu uso muito para estresse, para depressão e para dores musculares. Nós conseguimos medir os meridianos, se eles estão em excesso ou estão insuficientes, e a partir daí nós fazemos um projeto de tratamento individual a partir de cada situação, de cada pessoa. Nós temos muitas crianças hoje com problemas de ansiedade, e adultos também, então a acupuntura tem ajudado muito nisso. Olá, você está assistindo o programa Cris Grazina Online aqui no Canal 8 ou no nosso canal no YouTube, beleza? E agora fique com o próximo destaque do nosso programa, o quadro Pet Online com a Silvia Fico, dando dicas para os foliões que querem viajar e de repente não sabem como transportar da maneira mais adequada os seus animaizinhos, ou aqueles que vão curtir, né, a folia de repente num bloco de rua e tal e vão ter que deixar os seus animaizinhos em casa. Como fazer isso da melhor forma? A Silvia vai te explicar. Acompanhe. Olá,
Cris! Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos aqui agora com o Pet Online e a minha entrevistada de hoje é a Marjorie Rodrigues, presidente da ONG Operacão Resgate. Tudo bem, Marjorie? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia, seja muito bem-vinda. Hoje vamos falar um pouquinho dos nossos animais que precisam de cuidados sempre, não só agora na época do carnaval, não é isso? Sim, é muito importante frisar os cuidados agora nessa época por conta de barulho, por conta do calor, enfim, vários pontos para a gente trocar uma ideia. E um dos cuidados que você indica para os foliões que estão querendo viajar, o que você indica, quais os cuidados, né? A quem deixar este animal, se ele for também levar na folia, como ele deve proceder? Se o folião quiser levar o animal, vai viajar, quer levar junto, tomar cuidado para ver se o lugar que eles vão aceitam animais, se tem uma estrutura para receber o cão ou o gato, tomar cuidado com a hidratação, chão quente por conta das patinhas, a alimentação e principalmente o barulho nessa época por conta de bateria, a música alta, o som alto, às vezes até fogos, que algumas pessoas soltam fogos, porque o ouvido deles são muito sensíveis. Com certeza. E outro cuidado que você acha que deve ter com a identificação dele? O que você sugere, né? De repente a pessoa saiu com esse animal, o lugar está bem tumultuado, e o que você sugere para que não tenha nenhum tipo de problema de fuga? E caso venha a ter, né? Como que o dono pode proteger o seu animal? A melhor coisa, independente da época, de ser carnaval ou não, é o animal ter a coleira de identificação com o nome dele e o telefone do proprietário na parte de trás. Lembrando que é muito importante colocar o telefone com o DDD, porque às vezes o telefone da pessoa é de outro estado e aí a gente não consegue contato. Quando tem muita gente no local, às vezes o animal até está acostumado a ter contato com outras pessoas, outros cães, mas devido ao barulho ele pode se assustar e de repente fugir. E aí fica mais difícil conseguir encontrar. E caso aconteça, o animal estando com a identificação, se alguém encontrar, vai entrar em contato com o proprietário e poder de repente postar nas redes sociais, né? Encontrei um animal X, o telefone está aqui, não estou conseguindo falar, o nome do animal é tal. Ou o proprietário falar, meu animal fugiu, postar nas redes sociais e as pessoas vão compartilhando até encontrar o mesmo. E tem várias formas de estar identificando, né? Com plaquinha e também colocando o nome na própria roupa também do animal, que às vezes algumas pessoas vão estar fantasiando seus bichinhos, né? E tem uma possibilidade também de colocar na própria coleira. Dá para bordar o nome do animal na coleira, que daí fica mais fácil, não tem o risco de perder, a correntinha pode cair, né? Na coleira não, né? O bordado, o colado e na roupinha também, é muito interessante, na guia, é bem importante essa identificação. Agora me fala uma coisa, e gato? Se leva gato num carnaval? Não se leva, gato é muito assustado, gato não anda na coleira, né? Então é muito complicado, isso a gente não aconselha, gato fica dentro de casa. Ai, tá joia. E outra coisa, tem muito abandono? Porque o que costuma acontecer? Algumas pessoas vão estar viajando, né? E aí a pessoa fala assim, eu vou pegar o meu cachorro e vou colocar uma quantidade de água e de comida por alguns dias e vou deixar ele lá, né? E além de essa forma, né, que eu creio que não é uma forma correta de se tratar o animal, mas tem o abandono? Tem, muito. Sempre que tem feriado prolongado, férias, carnaval, acontece muito abandono. Não só o caso, esse exemplo que você citou, da pessoa viajar e deixar uma boa quantidade de comida, de ração, que isso é considerado maus tratos. Né? Tem a pessoa que fala, não, eu não vou ficar com ele, eu vou viajar, não vou me apegar e coloca o cachorro para fora, na rua, ou na praça perto da própria casa. E isso é muito triste, porque o animal fica sem uma identificação, sem uma orientação e abandono é crime. E eu acho também, né, a questão de estar levando o pet
em algum lugar que tenha esses barulhos, é claro que o dono vai ter que tomar bastante cuidado, porque a sensibilidade do ouvido deles é muito grande. É muito grande. Então, às vezes a gente está em casa, tá um silêncio, o cachorro late porque ele escutou um barulhinho que o nosso ouvido não capta, mas o dele sim. Então tem que ter muito cuidado, principalmente quando tem muita gente, muvuca, banda, música alta, aqueles tambores, bateria. Isso pode assustar o animal, por mais que ele esteja acostumado a ter contato com outras pessoas, com outros animais. Quando tem muita gente junto, eles podem se assustar e aquilo machuca o ouvido, eles quererem fugir. Então tem que tomar muito cuidado, né? Evitar ficar perto desses sons, lembrar da coleira de identificação, levar sempre uma garrafinha de água, porque muita gente, muito calor, né? Cuidado com a patinha no asfalto. Esses são alguns cuidados que a gente sempre frisa, né? Não só nessa época, mas principalmente nessa época. O cuidado, ele é constante, né? E a responsabilidade, ela tem que ser sempre. Então, assim, se você for curtir o teu carnaval, não esquece de cuidar do seu animal, né? Então, fica aí a dica para vocês de estarem cuidando deles em todos os momentos. Vai sair, vai viajar. Se você for por algumas horas, então o ideal é deixá-lo em casa, né? Se não for estar acompanhando com você, Isso. é deixar em casa e deixando em casa todos os cuidados necessários. Principalmente a água. A água que não deve faltar, né? Exatamente. Tá muito calor e a água tem que ser também, estar sempre fresca, né? Então esse é um dos cuidados. Então eu deixo a dica aí para vocês, foliões, sejam responsáveis, cuidem dos seus animais com todo amor e carinho, sempre. E não abandone jamais. Não é isso? É isso aí. Quanto mais adotar, mais amor você vai receber, ok? Então fica aí a dica para vocês. Agradeço mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de você poder estar aqui falando um pouquinho, né, de como cuidar dos animais em tempos de festas, né? E se você tiver algum recado a mais que possa deixar com os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade em nome da ONG O Peracão Resgate, né? E também quero convidar todos a conhecer o nosso bazar Animal Casual, que a gente vai estar agora com uma promoção para o carnaval. Então, vários looks para as mamães, os papais, né, de cães, de gatos que querem curtir a farra aí, a folia do carnaval. Lembrando que toda a renda é revertida para os animais da ONG O Peracão Resgate. É só entrar em contato com o telefone, que a gente vai deixar depois, e agendar o horário. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, agradeço a todos vocês. Curtam as nossas redes sociais, compartilhem, dá um like e mais uma vez ao canal 8, muito obrigada ao Peracão Resgate. Agradece ao Cris Grazina também online. Até o próximo Pet Online. Muito obrigado, Silvia, por ter apresentado o nosso quadro aqui, Pet Online, no programa Cris Grazina Online também. Muito obrigado a Marjorie Rodrigues, presidente da ONG O Peracão Resgate, por estarem aqui no nosso programa. Vocês aqui já têm um quadro, né, cotidiano no nosso programa, né, que vai dar essas dicas para os donos dos nossos pets, esses animaizinhos tão queridos, que a Silvia sempre vai estar aqui no nosso programa dando essas dicas para vocês, trazendo essas informações para vocês, tá certo? Então, antes da gente continuar com o nosso programa, fique com o nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Tchau! O Salão Hibiscos já existe há 7 anos. Nesse endereço estamos há 1 ano. Fazemos todos os tipos de trabalho na área do cabelo, maquiagem, penteados. Fazemos também cortes masculinos. Nosso salão oferece diversos serviços, massagem, toda a parte estética corporal, facial, manicure, pedicure, dia da noiva, tratamento de pele, acupuntura. Temos também uma boutique feminina dentro da loja com roupas muito legais, com tendências do verão. Agora, em janeiro, nós estamos com bronzeamento também natural. Quero convidar você a vir conhecer nosso trabalho. Eu sou a Rosinéia, conheço a Júlia há mais de 15 anos, estou com ela há muito tempo, uma excelente profissional, não abandono de jeito nenhum. Aqui no salão você encontra tudo, e desde o cabelo excepcional dela, a unha, manicure, a maquiagem,
a massagem, tudo você encontra. Então, assim, eu super recomendo e eu sou muito suspeita a falar. Eu amo essa profissional. Meu nome é Inês de França Bento, trabalho com acupuntura aqui na Hibisco Hair. Vou apresentar para vocês a agulha que eu mais uso na técnica de acupuntura, que é essa aqui, que é um calibre médio, e aí ela é bem fininha, é indolor. Isso é usado para acupuntura normal com as pessoas, com os adultos, com adolescentes e jovens, e nós utilizo também adesivos de cristal para trabalhar com crianças, porque as crianças às vezes têm medo de colocar agulha, tem algumas que deixam, mas a grande maioria não. Então a gente utiliza os adesivos de cristal. E também nós utilizamos muito na auriculoterapia esses adesivos. A acupuntura é muito usada no meu tratamento aqui, eu uso muito para estresse, para depressão e para dores musculares. Nós conseguimos medir os meridianos, se eles estão em excesso ou estão insuficientes, e a partir daí nós fazemos um projeto de tratamento individual a partir de cada situação, de cada pessoa. Nós temos muitas crianças hoje com problemas de ansiedade, e adultos também, então a acupuntura tem ajudado muito nisso. Olá, você está de volta no programa Cris Grazina Online, né? Hoje a gente está com uma temática especial aqui, que é o carnaval, o samba. Um abraço para o meu amigo Edson Joia, que foi entrevistado no nosso programa anterior. Um grande abraço para o pessoal do Bloco da Galinhada, a gente que esteve lá, né, ciscando informações com eles lá na Casa da Catarina. Muito obrigado a todos vocês também que de alguma forma fazem parte da comunidade do Carnaval em Campinas, que estão acompanhando o nosso programa. Agora, fique com um terceiro bloco do nosso programa, uma entrevista, né, que eu fiz com a Esther, ela que está à frente aí do bloco Tomar na Banda, que vai falar sobre como que vai funcionar a edição desse ano de 2019 e, enfim, vai também contar um pouco da história do bloco, que é riquíssima. Acompanhe. Olá, tudo bem? E agora você vai acompanhar uma entrevista muito especial, continuando nessa temática sobre o carnaval, sobre o samba, especialmente aqui da cidade de Campinas, que é muito rico culturalmente. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, que é a Maria Esther Januário, né, conhecida como Esther, que é do bloco Tomar na Banda. Tudo bem, Esther? Tudo bem. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Viu? Eu que agradeço, e é muito importante a gente estar falando de toda a história do carnaval aqui em Campinas. Tá, muito obrigado. Então, vamos começar falando sobre a história do bloco Tomar na Banda. Como é que começou esse bloco tão famoso aqui na cidade de Campinas? O bloco Tomar na Banda, ele iniciou numa simples reunião com amigos, né, dentro de um bar. O fundador, Camilo de Leles Chagas, um dos fundadores, né, porque foram um grupo de amigos que fundaram, ele tinha um bar, né, no Cambuí, o Bar Ilustrada. Há quanto tempo isso? Isso desde 85. Nossa, já faz um tempinho. 34 anos esse ano o bloco. E esses amigos, o Camilo teve uma infância no Rio de Janeiro. E nesse período, por exemplo, de carnaval, lá é muito animado, muito alegre, né? E eles se viram, por exemplo, em pleno carnaval, em 1985, em Campinas um pouco desanimada. Naquela época já não ia ter o desfile da escola de samba, então estava um pouco sem graça, digamos, né? E aí ele acabou tendo essa ideia de reunir alguns amigos, fundando esse bloco. Saíram meia dúzia pelo centro de Campinas, e voltaram um pouco mais, quando retornaram para o bar, né? Depois dessa volta pelo centro, saíram, por exemplo, em meia dúzia, voltaram, já eram uns 15, 20 pessoas. Já é bastante coisa, isso. 3 vezes mais do mesmo. E cada ano foi aumentando essa quantidade de pessoas, foram agregando ao bloco. E aí, essa ideia de tomar na banda, na verdade é um trocadilho, né? E se deu por conta desse início de dentro do bar. Sim. Então, o povo saíram para as ruas
tomando na banda, literalmente. Então você está convidado a tomar na banda. Exatamente. Com o bloco, né? É muito legal essa questão do carnaval. A gente entrevistou no programa anterior o bloco da Galinhada, Legal. lá em Joaquim Egídio. E também tem uma série de trocadilhos, né? Vai lá soltar franga, o vizinho que é galinha, e aí por aí vai. Muito legal essa questão da alegria, né? É a alegria e às vezes, assim, por exemplo, o Tomar na Banda tinha esse compromisso social também, né? Então, o Camilo, a cada ano, trabalhava com alguns temas engraçados, mas que tinha um efeito para a atualidade, no caso, por exemplo, quando foi eleito o Tiririca, por exemplo, né? Então, virou piada e saíram com isso na rua, né? Pior que tá, não fica, e foi. E ficou, né? E ficou. Exatamente. Muito legal. E como que você enxerga o cenário do samba, né, do carnaval em específico, em Campinas hoje? Há um certo incentivo? Os blocos estão bastante organizados? Ou estão organizados e não tem incentivo? Os blocos, diria que estão organizados. Os blocos, assim, hoje Campinas cresceu muito em termos de blocos, né? Hoje a gente fala em torno aí de 44 ou quase, ou muito mais que isso, né? De blocos. Bastante blocos em Campinas. Por isso que até é um luxo falar um pouco do Camilo com o Tomar na Banda, que iniciou isso, né? E a partir daí eu acho que teve essa explosão. E hoje Campinas era para ter assim um reconhecimento muito melhor politicamente falando, porque são pessoas que estão trabalhando, se esforçando. Percebo assim que a maioria das pessoas que organizam bloco entra assim como eu entro, com a cara e a coragem. E realmente a gente não tem esse incentivo que deveria ter, né? A gente tenta buscar, claro, hoje algum recurso, tanto no privado. O público a gente já sabe como é que estão a situação. Porém, acho que algumas coisas a gente poderia estar conquistando. E mesmo assim, eu vejo o Carnaval em Campinas como uma possibilidade econômica muito boa. É isso, esse é um ponto-chave. E nesse caso, precisaria ter pessoas, né, que reconhecesse isso e fortalecesse isso junto com os blocos, né, e que viesse também iniciativa privada e que desse esse incentivo para que essa brincadeira e essa coisa tão boa do carnaval continua, não perca, não para por aí, né? O que você está falando tem tudo a ver com o que o Edson Joia, que é uma figura também muito conhecida aqui do Carnaval de Campinas, foi Rei Momo várias vezes, compositor, amigo do Paulo da Cristal, enfim. Ele esteve no nosso programa, numa edição anterior, né? E falou dos potenciais econômicos do Carnaval. E ele tem a mesma ideia, a mesma opinião que a sua, que o Carnaval de Campinas ele poderia ser muito mais potencializado. Né? Ele já é muito forte, ele já traz muita alegria, muita agitação para a gente, claro, já é um patrimônio cultural inconteste da nossa cidade, mas se incentivado ele poderia render muito mais. Muito. Até em termos de geração de empregos. Exatamente. Por isso que é triste até ouvir pessoas falando que em tempos de crise não vamos ter carnaval. Deveria ser o oposto, para refazer e ter algum benefício para a cidade e para todos, né? Então, é uma alegria, por exemplo, dar continuidade a esse bloco. Eu estou à frente desse bloco desde 2015, né, com o falecimento do Camilo. E hoje, esse ano, inclusive, a gente está homenageando nossos queridos foliões, porque foi através deles que eu senti assim fortalecida para dar continuidade, porque eles aproveitaram essa coisa da rede social, né, da tecnologia e tal, e faziam essas perguntas. E aí, vamos ter Tomar na Banda? E aí, vamos ter a feijoada tradicional? Porque o Camilo fazia muito isso, né? E eu, claro, que diante desse contexto, falei, vamos, vai ter sim. E estou aí desde 2015, lutando com toda a força, né, e coragem para manter isso
para a gente dar essa continuidade ao bloco. Não, toda força para você. Com certeza o Bloco Tomar na Banda é responsável por muito da, sabe, não só da alegria, né, mas dessa estruturação do carnaval. É uma referência do carnaval campineiro e não só eu, mas eu tenho certeza que muita gente torce por vocês, estará lá no bloco, né? E já que a gente está falando desse ano, vamos contar um pouco, né, como é que vai ser, da onde que vai partir o Bloco Tomar na Banda esse ano, se é o mesmo ponto tradicionalmente já colocado, e se tem alguma novidade, enfim, para quem está nos assistindo. Tá ok. Esse ano a concentração é sempre, né, tradicionalmente, ali no Centro de Convivência, né, no próximo ali do Teatro de Arena. A concentração começa a partir das 14 horas, com muita graça, com muito samba, né? E também a gente acaba elegendo a rainha no próprio local. No próprio local? Esse ano, isso. É uma coisa que tem dado muito certo, né? Desde os 2 últimos anos a gente tem feito isso e a galera gosta de eleger a própria rainha no dia e as candidatas acabam se inscrevendo. Lá na hora também. Na hora também. Aí a gente tem o nosso muso de carnaval. Muso de carnaval. Nosso muso, ele é ator, apresentador, então ele consegue aí animar a festa nesse início, né? É o Kleber Gonçalves, um grande ator aqui em Campinas. E depois de ser eleita a rainha, a gente sai com desfile às 17 horas. Aí a gente entra pela rua Antônio Cesarino, Benjamin Constant, entramos na Francisco Glicério e retornaremos pela Conceição. E voltamos e esse ano a gente tem assim uma praça de alimentação, né? E também uma praça de bebidas, né? Isso, assim, a alimentação, claro, para recompor nosso folião. De tanto tomar na banda, né? A pessoa precisa comer alguma coisa. Exatamente. E nós temos, eu posso mostrar? Claro, por favor. Nós temos esse ano como novidade uma canequinha, tá? Que é, pensando nessa questão de sustentabilidade, aí, de um carnaval sustentável, não provocar muito lixo, né, nas avenidas. Uma preocupação. Uma preocupação nesse sentido, com o meio ambiente. Com a cidade. Tudo. E a gente vai estar lá expondo, vendendo um preço bem legal, né? A ideia nossa toda é para sair o carnaval, nada de grandes lucros, não. Então vai ser um precinho para viabilizar mesmo a iniciativa. Para viabilizar, isso. E a gente vai estar com essa novidade esse ano, né? Que legal. Então, para o pessoal não ter que jogar copo descartável na rua, ou latinha, ou qualquer coisa do tipo. Exatamente. Compra a caneca. A caneca. E aí pode até guardar como recordação. Exatamente. Essa é a nossa ideia. Estou por dentro, já estou entendendo. Muito legal. É muito importante. A gente acabou de ver, né, a entrevista com a professora Olga, que você pôde acompanhar também aqui durante a gravação. Foi lindo, né? Lindo demais, eu estou encantada. E é muito importante valorizar o Carnaval de Campinas, porque o contrário disso é replicar uma lógica atrasada de desvalorização da cultura popular. Exatamente. Né? Quando, na verdade, que a gente precisa de uma cidade que fomente o Carnaval, que abrigue essas lindas iniciativas, né? Como a professora Olga contou, como você que está nos apresentando do Tomar na Banda, uma cidade que sirva, né, de palco, literalmente, para essa lindeza que é a nossa cultura, né, popular e local. Exatamente. E o nosso bloco, ele tem uma característica bem peculiar, que é um bloco assim que é bloco família. Então, nós temos assim diferentes pessoas, né, no nosso bloco, pessoas, criança, idoso, né, várias etnias, tem uma diversidade fantástica. E é isso... Para todo mundo. É para todo mundo. O bloco é de todos, né? O bloco praticamente é nosso. E essa característica dele é que mais me deixa, em tempos hoje, tanta polarização, é o que me enriquece e que dá muita força de continuar com isso. O carnaval, o samba, sempre foi um espaço de encontro, né, onde o Brasil se reencontrava consigo mesmo, né, ano a ano, com a sua alegria, com a sua fraternidade, dando espaço para todos,
né, se encontrava também com a sua diversidade. Isso é lindo demais, né? É lindo. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Esther, pela sua presença aqui hoje. Quero te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho. Né? Um abraço para todo mundo do Bloco Tomar na Banda. Só uma última perguntinha. Para chegar no bloco, não precisa de abadá, não precisa pagar, não. É aberto? É aberto. Aliás, a gente gosta, inclusive, quanto mais tem fantasia original, o Camilo tinha essa tradição de premiar. E a gente vai tentar manter. Hoje com um pouquinho, não com troféu, nada, mas a gente vai tentar incentivar que as pessoas vá do jeito que achar melhor e não tem essa... A gente tem a camiseta do bloco, mas é uma coisa tão mínima, assim... Só para identificar os membros. Identificar, mas a ideia realmente é diversão. É que a pessoa saia de casa do jeito que quiser e chega lá no bloco para se divertir. Que legal. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Agradecer também a Maria Eugênia, a sua filha assessora, que estava aqui durante a gravação nos acompanhando. Muito obrigado a você e a todos que vão participar aí que já estão participando da construção do bloco, Tomar na Banda. E também um abraço para você que vai participar com certeza desse bloco aqui em Campinas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha só, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista, né? Aproveitar aqui para mandar um abraço, de acordo aqui com o toque que o Paulo da Cristal Filmes me deu, um abraço para o Ido Luiz, compositor do Tomar na Banda, já de muitos anos. Um abraço, viu, Ido? Você que é uma pessoa aí tão importante para o carnaval aqui campineiro, que conhece o Paulo, inclusive já compuseram vários marchinhas, vários ritmos aí do carnaval aqui de Campinas juntos, tá certo? E é isso, pessoal. Nosso programa vai caminhando para o seu final, mas eu recebi uma notícia aqui muito feliz, aqui de última hora na nossa gravação, que é a respeito do quadro lá do Pet Online, da Silvia. O animalzinho Tom, o cachorrinho Tom, foi adotado. Ele que passou aqui no nosso programa, alguém viu, vocês aí que nos acompanham através do Canal 8 ou na internet, viu o Tom e adotou. E mais, olha, foi um ganho em dose dupla. O irmãozinho do Tom também está para ser adotado agora nos próximos dias. É isso, pessoal. Esse é o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado e te espero numa próxima oportunidade no programa Cris Grazina Online, tá certo? Um abração para você e bom carnaval. Tchau e até a próxima. Fui!